professores, ouvir pais, ouvir usuários do sistema. Mas em nenhum momento aqui o senhor falou da decisão crucial desse governo de extinguir a diretoria de escolas cívico-militares. Senhor ministro, eu sou oriundo do Colégio Militar de Curitiba. Recebi a melhor educação desse Brasil gratuitamente. Tive a minha segurança garantida por professores armados, por guardas armados, que sempre garantiram a segurança dos alunos. Esse programa das escolas cívico-militares foi extinto sem diálogo, sem ouvir os pais, os maiores interessados na segurança dos alunos, em que os alunos recebessem educação de qualidade. Foi extinto sem ouvir os professores, que eu tenho certeza absoluta que podem trazer para o senhor um depoimento uníssono sobre o que significa ser professor numa escola cívico-militar. Então eu lhe questiono, ministro, as escolas cívico-militares não são prioridade desse governo? A segurança dos nossos alunos não é prioridade desse governo? E não é prioridade por quê? Não é prioridade por uma questão ideológica, baixa, suja e criminosa? Uma ideologia esquerdista? Uma ideologia que busca destruir as escolas cívico-militares para que nas escolas seja implementada ideologia de gênero? A população brasileira que foi privada da expansão do programa das escolas cívico-militares por uma decisão ideológica que destrói o conhecimento e a competitividade do futuro do Brasil. Eu queria saber então do senhor se é uma questão técnica que levou à extinção das escolas cívico-militares. É uma questão técnica porque em algum momento os alunos de escolas cívico-militares não lideram os índices de desempenho? Não lideram os índices de melhoria de acordo com as suas métricas? Os alunos de escolas cívico-militares não têm segurança em sala de aula? Ou os seus professores? Então, senhor ministro, eu gostaria de saber o que será feito com as mais de 200 escolas cívico-militares que já foram construídas pelo governo Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que será feito das milhares de escolas que se encontravam na fila. Porque, veja só, esse é um programa que foi extinto pelo governo federal, mas um programa tão importante que tem fila gigantesca para se inscrever. Pois é, foi extinto. Eu gostaria de saber se esses 120 mil alunos das áreas mais carentes do Brasil serão prejudicados. Gostaria de saber do investimento já realizado, ministro. Vai ser jogado fora? Que em relação às escolas cívico-militares, vou começar por elas. Primeiro, o governo do presidente Lula fez uma transição de governo. Foram dezenas de profissionais da educação que participaram, aliás, com visões diferentes. Por exemplo, no ensino médio, tinha uns que defendiam a revogação, tinha uns que defendiam a continuidade, né? Houve uma pluralidade na participação. No relatório final que eu recebi quando assumi o Ministério, havia recomendações nesse relatório. Uma delas era pela revogação do decreto que criava as escolas cívico-militares. Qual foi a minha decisão em relação a isso? Assumi o Ministério, pedi para que minha equipe avaliasse, porque eu acho que toda decisão precisa ter a responsabilidade do ato, e eu não entro nas questões ideológicas. Eu faço parte de um país que é democrata, agora um governo que foi eleito com uma visão de política, de ideias do que nós defendemos em relação à educação pública, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro. Precisa ser entendido isso. Esse programa de educação escola cívico-militar foi criado por decreto, não foi por lei, não passou por esse Congresso. Foi uma decisão unilateral do Ministério da Educação à época. Quais os questionamentos que eu quero aqui fazer aos deputados que colocaram isso? Primeiro,
que na Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, que no Plano Nacional da Educação, que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as Forças Armadas na educação básica desse país. Não há menção a isso. Portanto, há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. Depois, deputado, o senhor colocou que é um programa exitoso, é um programa que tem uma fila. Eu discordo, porque nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200, a adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema, eu respeito. 0,28%. Vocês sabem quanto recurso foi disponibilizado para os estados e municípios fazerem essa política? 98 milhões. Vocês sabem quantos estados e municípios gastaram? 0,24%. 0,24% do dinheiro que está lá para os estados e municípios gastarem com essa política foi executado, meu caro deputado. Só foi executado o recurso que nós passamos para o Ministério da Defesa, que inclusive há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. O senhor fala que os pais desejam essa política. Pois bem, ano passado foi realizada uma pesquisa, e eu vou dar esse dado aqui para você, uma pesquisa feita pela Datafolha, pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Unicamp, onde identificou, então, e apresente outra pesquisa, meu deputado. Não é problema nenhum. Eu estou dando dados de evidência. Não há evidências em relação a essa política. E eu quero dizer aqui, meus caros deputados, Tenente Coronel Zul, que eu agradeço aqui o livro, faço questão de visitar a experiência do Rio Grande do Sul, que foi uma experiência criada pelo Estado, porque os Estados têm autonomia. Os Estados têm autonomia de criar suas escolas, né, cívico-militares, se desejarem. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. Isso é dado de pesquisa, são dados científicos, são evidências que eu estou colocando aqui. E quero dizer aos deputados que me antecederam aqui, que das 100 melhores escolas, porque é preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. E eu vou dar um dado real do meu estado. Aliás, um dado do Brasil, que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu estado, nenhum é militar. Nenhum é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará, lá em Cariré. E não é militar, meu caro. Então, é preciso ter evidências. A evidência que nós temos, a evidência que eu acabei de apresentar, é uma política que a gente alfabetiza as crianças na idade certa, é uma política que a gente possa construir escola de tempo integral. Então, é nessas evidências que nós estamos agora. O que é que vai acontecer com essas 200? Eu não revoguei. O programa continua. Só não será nem prioridade, nem estratégia do Ministério da Educação, nesse governo, de criar novas escolas através do MEC. E eu vou discutir com os governadores e prefeitos que já implementaram o que é que nós vamos fazer com essas 202 escolas, vamos avaliá-las e vamos discutir de forma democrática, de forma